Pessoal, hoje eu estou testando aqui um equipamento novo, que é uma mesa digitalizadora, para fazer essa gravação da aula, que vai ser sobre espectro de frequência, espectro de amplitude e espectro de fase, tá? Então, não estou muito acostumado a usar esse equipamento ainda. Qualquer coisa, se a letra ficar ruim, depois eu tento melhorar com o tempo, tá? Mas vamos lá. Vamos começar com a série de Fourier. Vocês viram a série de Fourier de uma função f de x? Já está meio esquisito aqui, né? Que é igual a... Bom, pessoal, para essa aula aqui sobre espectro de frequência, eu estou usando uma mesa digitalizadora que não estou muito acostumado a usar, talvez a letra vai ficar meio esquisita, mas vamos lá. Vamos começar com a série de Fourier complexa. Vocês viram aí a série de Fourier na forma complexa, e a partir dela nós vamos fazer os espectros de amplitude e de fase. Série de Fourier complexa é uma somatória de n indo de menos infinito até mais infinito, de um Cn, um conjunto de coeficientes, vezes e elevado a i, wnx, onde eu estou usando esse ômega n aqui como sendo o np sobre L. L é metade do período. Tá? Alguns livros trazem a fórmula da série de Fourier complexa com o L representando o período. Aí você vai ver um 2 np sobre L aparecendo ali, tá? Mas aqui a gente adotou L como sendo metade do período, então a fórmula fica assim, né? npx sobre L. Cn são coeficientes complexos. Eles são aí o 1 sobre 2L vezes menos L a L, f de x vezes e menos i ômega nx dx. Então, Cn pertence ao conjunto dos números complexos e pode ser escrito assim, né? Cn, já que é um complexo, eu posso representá-lo como uma amplitude e uma fase, né? E o i é a raiz do menos 1. Amplitude e fase. E aí eu posso, então, fazer um gráfico de ômega n por módulo de Cn, ou um outro gráfico de ômega n. Então, vou plotar dois gráficos, né? Ômega n por Cn e ômega n pela fase. Esses dois juntos aqui formam o espectro de frequência. Tá? Ou linha espectral, também é chamado de linha espectral. Então, são dois gráficos, né? O espectro de amplitude e o espectro de fase. Vamos ver como é que a gente pode calcular e plotar esses dois espectros e para que eles servem. Então, a gente sabe aí que... Vamos fazer com um exemplo, né? O exemplo, acha a série de Fourier complexa do f de x igual a e na x. Vou colocar aqui ele indo de menos 1 a 1, tá? E a série de Fourier complexa vai te dar, você pode calcular aí, o Cn vai ser o seguinte, Cn, se você fizer direitinho, vai dar o seno hiperbólico de 1 vezes menos 1 a n, 1 mais i nπ, sobre 1 mais n ao quadrado, pi ao quadrado. Fica como exercício aí para vocês verificarem que os coeficientes são de fato esses aí para a série complexa, tá? O módulo do Cn vai ser a raiz quadrada da parte real
do Cn ao quadrado, né? Mais a parte imaginária do Cn ao quadrado. Tá. E, por outro lado, a fase vai ser igual ao arco tangente da parte imaginária do Cn pela parte real do Cn, isso aqui. De números complexos a gente sabe que é assim, né? Tá, para representação com amplitude e fase. Nesse caso aqui, a fase é só NP, né? NP, porque é arco tangente de NP, né? Vou apagar aqui. A fase vai estar o arco tangente do NP, porque a parte imaginária é aqui, ó, a parte real é seno de 1 vezes menos 1 elevado a n sobre isso, e a parte imaginária é a mesma coisa, só que tem um NP multiplicado. Então, se você dividir a parte imaginária pela real, vai sobrar o NP. Então, fica o arco tangente de NP. Esse aqui já fica uma expressão um pouco mais complicada. Mas você pode fazer o cálculo aqui da amplitude também, né? Que vai dar, o módulo aqui vai dar o seno hiperbólico de 1 sobre 1 mais n ao quadrado π ao quadrado, que multiplica a raiz de 1 mais n ao quadrado π ao quadrado. Então, a gente tem aí as expressões para as amplitudes e para as fases, né? N discreto, N números inteiros. O espectro de fase, então, né? Se você for fazer o espectro de amplitude e espectro de fase, espectro de fase, como é o arco tangente do NP, o vetor disso aqui, o espectro de fase vai ficar uma cara aí do arco tangente, né? Ele é calculado para valores, então, discretos. Não é um gráfico contínuo, não, né? Ele vai ter aqui o ômega n, né? Pelo φn, espectro de fase, a cara de um arco tangente. Aqui, como o NP, o L é 1, né? Então, o ômega n vai ser só NP. Então, vou ter aqui π, 2π, 3π, depois aqui, né? Menos π, menos 2π, etc. Então, eu vou marcar os pontos do gráfico desse jeito. Se você for fazer o gráfico ficou bem torto, né? Eu não estou acostumado a desenhar na mesa digitalizadora. Mas, enfim, vai torto mesmo, né? Vocês vão entender. Eu vou ter o ômega n pelo módulo do Cn. Se vocês forem fazer assim, vocês vão ver que tem um ponto aqui, aí ele vai decaindo assim com o ômega n. Ele vai decaindo lá no infinito, ele vai para zero, tá? Ele fica com uma curvinha aqui caindo e uma curvinha aqui caindo, tá? Se vocês fizerem com cuidado aí, mas no MATLAB aí, no Python, sei lá, vocês plotam isso daí, vocês vão ver que fica desse jeito. Vou fazer até no Excel. Bom, qual que é a importância? Ainda é fácil gerar, né? Se você calculou direitinho os coeficientes de Fourier, você obtém os gráficos do Cn e do gráfico de amplitude de fase. Mas para que fazer isso daí, né? Para que ter o trabalho de fazer esses gráficos? Tem várias aplicações ligadas com física e engenharia, onde você trabalha com esses gráficos, porque às vezes é mais fácil você enxergar a física olhando para o campo da frequência do que para o campo da amplitude, então, para o campo real, no espaço do tempo, né? Desculpa, em vez de trabalhar no espaço do tempo, você trabalha no espaço da frequência. Um exemplo de aplicação é compactação de dados. Compactação de dados, por quê? Porque você tem lá um dado original que tem uma certa extensão. Imagine que o seu dado original fosse representado por uma série de tempo, aqui, um f de t. Ele tem uma série temporal qualquer. Você pegou essa série temporal, você pode armazená-la do jeito que ela está, no tempo e no f,
ou você pode armazená-la no campo da frequência. Você armazena as frequências, amplitude e fase. E o que acontece? Você vai pegar isso daqui e faz a transformada de Fourier. Você vai ver que como a transformada de Fourier, ou desculpa, a série de Fourier complexa dessa função aqui, ela é convergente, né? Se for uma função bem comportada, essa série vai ser convergente. Séries convergentes têm que os seus termos gerais vão para zero, né? Então, você vai ter o módulo do sua amplitude indo para zero, a amplitude do seu coeficiente de Fourier indo para zero. Tanto para n tendendo a mais infinito, quanto para n tendendo a menos infinito. Aí, se ele está indo para zero, é sinal que a partir de um certo valor do ômega n, ele também aqui ele é π, né? Π, 2π, etc. Para um certo valor, isso daqui vai estar muito perto de zero. Esse gráfico é simétrico com relação à origem aqui, então, a partir de um certo valor, ele vai estar indo muito perto de zero, de forma que você pode considerar desprezível a informação contida nesses termos de Fourier com frequência mais alta. Então, você pode truncar a sua série de Fourier com poucos termos. Isso aí varia de problema para problema, evidentemente, né? Mas você pode, em vez de usar milhares ou milhões de termos de Fourier, seriam infinitos na série infinita, mas você pode fazer um armazenamento aí com 10, com 20, 100 termos de Fourier, coeficientes de Fourier. Você armazena a sua série, joga fora o resto, você tem uma representação bem compacta da parte principal do seu sinal, de forma que se você jogasse esses coeficientes aqui naquela somatória, você obteria de novo uma função f muito parecida com essa daqui. Você ia perder talvez algumas oscilaçõezinhas de alta frequência que aparece aí, mas como elas estão com amplitude bastante baixa, elas teriam um pouco impacto no seu sinal, tá? Então, o JPG, aquele formato de imagens, se eu não me engano é o JPG, ou é JPG ou é o TIFF, eles fazem um truncamento desse jeito. Evidentemente, ali uma representação de imagem, então você tem uma série de Fourier bidimensional, e eles calculam ali, verificam quais são os termos próximos de zero, jogam fora e armazenam bem compactada a figura, tá? Então, compactação de imagem é uma das aplicações. Uma outra aplicação bastante comum é processamento de sinais para fazer filtragem de ruídos, filtragem de uma série de maneiras, que eu vou exemplificar num outro vídeo que eu fiz usando um software de processamento de som, tá? Então, por enquanto, é isso aqui. No próximo vídeo, eu faço o processamento de som usando espectros de Fourier. Até já.